Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio. Estamos aqui com mais um vídeo. Vamos esclarecer mais algumas dúvidas da língua portuguesa. E muitas expressões da língua portuguesa causam uma certa confusão, há uma certa dúvida entre os falantes e também entre as pessoas que escrevem. Expressões muito conhecidas como acerca de e acerca de. Há três formas diferentes de escrever essas expressões. Temos o acerca de junto, ou seja, a palavra acerca, escrita junta, mais a preposição de, acerca de. Temos acerca de separado, o a, mais a palavra cerca, mais a preposição de, escrita dessa forma separadamente. E temos acerca de, com o a do verbo haver, HA com acento agudo, a do verbo haver, terceira pessoa do singular, e mais a palavra cerca e mais a preposição de. Portanto, são três formas diferentes de escrever. A pronúncia é igual, é claro que o falante não vai perceber essa diferença, mas na escrita vai ficar muito claro se houver algum erro, se houver algum equívoco. Então, vamos aprender neste vídeo, vamos aprender com muita tranquilidade, com muita serenidade, como usar essas palavras na hora de escrever e não cometer nenhum equívoco. Então vamos lá, vamos entender como funciona cada uma delas. A palavra acerca, escrita junta, mais a preposição de, significa a respeito de, significa quanto a, significa no tocante a, ou seja, a respeito de alguma coisa ou a respeito de algo. Neste caso, a palavra acerca está junta, mais a preposição de, exatamente mostrando essa diferença. Neste caso, equivale a respeito de alguma coisa. Temos também o outro caso, no que se refere à expressão acerca de separada. O a, mais a palavra cerca, mais a preposição de. Nesse caso, esta expressão significa aproximadamente, indica proximidade. Se indica proximidade, então você escreverá acerca de separado. O a, mais a palavra cerca, mais a preposição de. Neste caso, é exatamente isso que deve ser. E tem o valor de aproximadamente. O outro caso, acerca de, com o verbo haver. O verbo haver que é impessoal, portanto está na terceira pessoa do singular e indica tempo decorrido, tempo passado. HA com acento no A, mais a palavra cerca e mais a preposição de. Há cerca de 20 anos não vejo este amigo. Então, temos aí já um exemplo para mostrar essa diferença. Neste último caso, o acerca é escrito com o A do verbo haver, HA e o acento no A, mais a palavra cerca, mais a preposição de. E temos ainda um outro caso para chamar a atenção, para mostrar essas diferenças. Porque, como podemos ver, inicialmente, já no início desse vídeo, são expressões diferentes, com significados diferentes. Lembrando que o acerca de, junto, é uma locução prepositiva, ou seja, são duas palavras que têm o valor de preposição, que tem um valor morfológico de preposição. Significa sobre, quanto, a respeito de. Agora vamos para o outro exemplo. Quando usar o acerca de separado, com o a, mais a palavra cerca, mais a preposição de. Neste caso, a expressão significa aproximadamente, ou seja, nos dá uma ideia de proximidade. Então, já temos aí como revelar, como mostrar
exemplo bem diferente. Estou a cerca de 20 metros da minha casa. Esse a cerca de indica, portanto, proximidade. Indica aí, no caso, distância. Estou a cerca de 3 quarteirões da escola. Esse a cerca de também será escrito dessa forma. O a mais a palavra cerca mais o de, preposição, separados. Esta é a diferença. E vai nos dar, portanto, essa ideia de proximidade, marcando uma distância aproximada no espaço e também no tempo futuro. Isso é importante que fique claro. Agora, e quando usar o acerca de com o verbo haver? O verbo haver na terceira pessoa do singular, escrito como H-A com acento agudo no A. O verbo haver na terceira pessoa, mais a palavra seca, mais de. Essa expressão vai indicar tempo decorrido, tempo passado. Então, não há dúvida, porque o verbo haver é impessoal neste caso e vai naturalmente denotar tempo decorrido, tempo passado. Há cerca de 4 anos não reencontro os meus amigos. Neste caso, você vai escrever dessa forma, com o H, ou seja, com H-A do verbo haver, mais a palavra cerca, mais a preposição de. Há cerca de 50 meses não realizo um bom trabalho. Então, esse há cerca de será escrito dessa forma, com o verbo haver, mais a palavra cerca, mais a preposição de. Há cerca de 4 anos retornei à cidade. É outro exemplo que pode ser mostrado. Aproximadamente é como se eu estivesse dizendo: aproximadamente há 4 anos retornei à cidade. Então, estamos usando esse exemplo para mostrar como pode ser feita essa expressão, como pode ser utilizada essa expressão. Meu carro está estacionado a cerca de 100 metros daqui. Aqui nós temos um exemplo de proximidade. Esse a cerca de vai estar com o a, mais a palavra cerca, mais o de, porque me indica o quê? Uma ideia de proximidade, de distância. Aí temos, há cerca de 300 anos, iniciou-se a jornada do grande homem. Esse a cerca deve ser escrito com H-A, mais o acento no A, mais a palavra cerca, mais a preposição de. Está tudo, portanto, registrado, porque indica a ideia, nos dá a ideia de tempo decorrido. Portanto, conversamos muito acerca do divórcio. Conversamos muito a respeito do divórcio. Portanto, neste caso, o acerca está junto, mais a preposição de. E desta forma, com esses exemplos, nós deixamos aí muito claro como essas expressões devem ser escritas, as 3 expressões, cada uma com um significado diferente, com uma utilização diferente, e o que vai ficar bem definido, bem claro, é na hora da escrita. Na hora da fala, não há diferença, porque a pronúncia é a mesma, há uma semelhança total, e é claro que o falante não vai perceber essa diferença, só mesmo na hora de escrever. Eu espero que esse conteúdo tenha ficado bastante claro para todos vocês, tenha sido útil a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, em bom português. Nós estaremos publicando novos vídeos. Nós temos aí mais de 40 vídeos publicados. Acessem o canal, proponham novos conteúdos, deixem os seus likes, os seus joinhas e também inscrevam-se no canal. Vamos cumprir a meta de 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição pública. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.